Bem, dando continuidade à aula 2 sobre Teologia da Libertação, eu queria falar sobre o Comunismo e o Futuro da Igreja no Brasil, de Michel Escoyans, que é um livro bem interessante. Vocês sabem, né, que o Michel Escoyans é uma sumidade nessa questão do controle populacional, mas principalmente sobre a cultura brasileira, né, sobre a política e o cristianismo aqui no Brasil. E também fala, às vezes, sobre teologia da libertação. Mas e principalmente desses movimentos políticos, né, que se aproximaram muito do marxismo na década de 60. E vocês sabem que naquela época, na década de 60, antes da entrada do regime militar, havia um êxito muito grande no Brasil, da área rural para a área urbana. Né? As pessoas queriam melhor qualidade de vida, queriam conforto, né? Queriam empregos melhores, né? Não aquele trabalho pesado que tinha na agricultura, né? Nas áreas rurais, queriam algo melhor, né? Queriam viver melhor. Então havia um grande êxodo do rural para a parte urbana, né, das cidades, né? E com esse êxodo também havia um grande sentimento anticapitalista, assim como também havia um estrato social bem diferenciado. Havia a elite, né, que era uma minoria de pessoas, e havia a grande maioria que eram de pessoas pobres, que não tinham acesso à escola de qualidade, não tinham acesso a tratamento de saneamento básico, não tinham acesso a boas casas, né? A urbanização era precária, né? Então, tudo isso assim levou a um sentimento, né, de aproximação com o marxismo-comunismo. Né? E esse sentimento de aproximação, mesmo as pessoas naquela época havia muito mais católicos do que hoje, e católicos que praticavam o catolicismo, né? Mesmo assim, ainda com esse sentimento, as pessoas passaram a duvidar, né? A duvidar das orientações do catolicismo, né? Principalmente os jovens. Então, a doutrina social da igreja teve que se reinventar, né, se reelaborar, para poder trazer esses jovens de volta para a igreja, para que eles não se perdessem em meio ao comunismo. Né? E também houve uma pressão muito grande das famílias, né, das instituições, como o AB, instituições políticas também, né, instituições importantes do Brasil que pediram então aos militares que interviessem no Brasil para que nós não nos tornássemos uma nação comunista. Né? E é isso que aconteceu naquela época, certo? Bom, continuando então sobre a teologia da libertação. Para os teólogos, então, da libertação, a ideia fundamental da praxis libertadora seria uma mudança radical das estruturas sociais, protagonizada pelos próprios pobres para acabar com a pobreza. Né? Então, eles queriam a revolução do proletariado. Né? Segundo os próprios teólogos da libertação, que publicaram obras sobre o assunto desde a década de 70, como Gustavo Gutierrez, Hugo Asman, Pablo Richard, Leonardo e Clóvis Boff, Henrique do Céu, Frei Beto e outros, houve uma reinterpretação do Evangelho, com uma nova exegese do Antigo Testamento e da mensagem de Cristo. Eles utilizam principalmente a parte do Êxodo, né, para justificar essa revolução, né? Assim foram acrescentados aspectos essencialmente marxistas, integrados de modo orgânico e lógico no discurso religioso católico, mas bem mais suaves do que os discursos ideológicos e políticos apresentados por partidos comunistas desde a década de 60. Então, para os teólogos da libertação, o marxismo era a única teoria capaz de fornecer uma análise profunda das causas da pobreza, além de também oferecer uma proposta radical para acabar com ela. Foi assim que ocorreu a afinidade eletiva entre o cristianismo e o marxismo, com a análise marxista da experiência capitalista e também como uma crítica dos marxistas latino-americanos, que é a teoria da dependência, né? Então, naquela época existia esse sentimento de nós sermos dependentes dos americanos, tá? Então, essa teoria da dependência não é uma teoria vaga, né? Eles acreditavam realmente que nós tínhamos que cortar os laços com os americanos,
né, com a Revolução do Proletariado, tá? Então, com essa teoria da independência, era uma crítica ao capitalismo imperialista americano, considerado uma das principais causas para o subdesenvolvimento econômico, da miséria e do autoritarismo militar dos países do continente. Eu até poderia fornecer para vocês aqui uma análise sobre isso, sobre essa questão do autoritarismo latino-americano, que eu estudei muito isso em filosofia na faculdade, na questão da filosofia latino-americana, mas não tenho tempo. Então, o que eu vou dizer para vocês assim? Eu vou deixar disponível, se alguém quiser, esse material sobre filosofia latino-americana, que fala sobre esse autoritarismo militar, como é que ele é tão importante aqui na América Latina. Se vocês precisarem, entre em contato comigo no privado, ok? Bom, como que ocorreu o envolvimento da teologia da libertação com movimentos políticos de esquerda? Bem, após a Conferência dos Bispos Latino-Americanos de Puebla, em 1979, a teologia da libertação convergiu como princípio político fundamental do marxismo, com a difusão da ideia de emancipação dos trabalhadores efetuada por eles mesmos, né? Assim, após a conferência em Puebla, foi aprovada a opção prioritária pelos pobres, sendo interpretada em dois sentidos distintos. Um sentido mais tradicionalista, que é moderado ou conservador da igreja, visava o assistencialismo aos pobres, e um sentido mais radical, representado pelos teólogos da libertação e por correntes mais avançadas da igreja, que visavam a luta de classes, né, ou a revolução do proletariado, né, propondo a ditadura do proletariado, eles almejavam, né, propondo um guia para a ação, um elemento tácito e específico de conformação da nova teologia. Gustavo Gutierrez, por exemplo, citado num dos artigos de Michael Lowen, de 1989, ele dizia o seguinte, que negar o fato de luta de classes é, na realidade, tomar partido em favor dos setores dominantes. A neutralidade nesse assunto é impossível, tá? Então, a filosofia da teologia da libertação, segundo o próprio Michael Lowen, eles apresentam uma afinidade prática em relação à ideologia marxista, fazendo que se torne um instrumento científico ou uma ferramenta analítica para a aplicação de uma ciência social que será utilizada como mediação socioanalítica. Tá? Essa abordagem aponta no marxismo uma filosofia, né, que na verdade é uma ideologia, que é rejeitada enquanto inconciliável com a fé cristã, e uma ciência social que poderá e deverá ser empregada como mediação socioanalítica. Essa diferença destacada no marxismo corresponderia a duas motivações diversas, mas que ao mesmo tempo se convergem. A influência do pensamento de Althusser, com sua teoria do corte epistemológico entre ciência e ideologia, e sua insistência em fazer de Marx um cientista, que inclusive tem livros publicados de Marx que ele fala de evolução, e todo mundo sabe, só para a curiosidade de vocês, quando Darwin lançou o seu livro A Teoria da Evolução, Marx escreveu uma carta para ele, escreveu uma carta para Darwin, né, dizendo que ficava muito feliz, que aquilo ali, que aquele livro, ele simplesmente legitimava tudo aquilo que ele dizia, né, e aí o Darwin escreveu para ele de volta e disse que não tinha nada a ver aquilo que ele estava dizendo. Né? Então, o livro dele falava de outra coisa, né? Que ele estava confundindo as coisas, né? E isso tem nos livros de história, procurem aí que vocês vão encontrar, tá? Então, Marx era muito pretensioso, né? E também a pressão antimarxista de Roma e dos demais bispos conservadores, a relação mais instrumental com a ciência social marxista, sem a ideologia, se tornando assim melhor defendida, certo? Então, a ciência social marxista proposta pela teologia da libertação, ela atua enquanto processo de convergência,
tá? Por afinidade eletiva, se referindo a certos valores comunitários e certas opções ético-políticas por meio da solidariedade com os pobres, as utopias futuristas, como de uma sociedade sem exploração e sem opressão. Isso não existe, né? Então, a teologia da libertação é uma praxis de libertação, segundo eles, e se afiniza de modo preciso com as bases sociais, principalmente no âmbito das lutas populares por libertação. Por que o marxismo não é apenas um método de interpretação, mas também e acima de tudo, como insistia Marx na nona tese sobre Feuerbach, um método de transformação da realidade? O marxismo, ele contribuiu inegavelmente para a formação da teologia da libertação de modo ético, epistemológico e filosófico. E ainda se pode acrescentar o social e político. A teologia da libertação, ela incorpora seletivamente aspectos da ideologia marxista, compatíveis com seu combate pela renovação teológica, com uma nova reinterpretação do Evangelho do Antigo Testamento, principalmente o Êxodo, e do magistério da Igreja, tomando por base a situação dos pobres na América Latina. Então, eles usam os pobres, certo? É isso que vocês têm que entender. Eles utilizam os pobres para legitimar a sua ideologia. Pois muito bem. Era isso que eu queria passar para vocês agora na minha segunda aula. E a próxima aula eu quero falar de teologia da libertação e a KGB. Salve Maria, honra e força. Deus abençoe a todos.